Pode cortar, porque eu me concentro e falo, falta tantos minutos e tal, pra gente ser mais sucinto. Pronto, como eu falei, a pesquisa inicial, né, o que deu o pontapé nessa imersão no mundo acadêmico foi justamente essa relação da capoeira com a educação. Minha primeira graduação eu iniciei em 2003, né, foi um curso de biologia. Aí durante esse curso, a gente não tem formação só em biologia, né, a gente também tem formação nessas questões educacionais mais gerais, né, didática, metodologia, enfim. História da educação, filosofia da educação, e a partir da leitura desses filósofos eu fui também tentando estabelecer relações. Ao mesmo tempo, em 96 eu comecei a dar aula de capoeira, com 3 anos de capoeira, aos 17 anos de idade. E nesse período, o local que eu fui dar aula era um projeto chamado ABC de Jones 3. Lá tinha uma pedagoga e essa pedagoga nos orientava. Além da aula prática, né, da roda e dos movimentos, ela orientava que era necessário tirar um espaço de 20 minutos para falar sobre a história da capoeira. Felizmente, nesse período, foi quando surgiram as revistas especializadas de capoeira. Então, elas foram minhas fontes, né, minhas fontes de pesquisa inicialmente. Foi a partir dela que eu conheci pesquisadores como o Luiz Renato Vieira, né, que eu já tive inclusive prazer de escrever texto junto com ele. A gente tem uma publicação no livro de um texto junto, inclusive é um texto recente falando sobre a relação da capoeira e a pandemia, né, utilizando justamente ferramentas como essa daqui que a gente está utilizando agora como um veículo de divulgação de informações, de conteúdo de capoeira, né. Então as revistas elas foram fundamentais, né? Fui conhecendo esses autores, fui lendo o que eles produziam, e essas produções já tinham relação com o conhecimento, né, produzido ao longo dos anos, né, pelos cientistas, né, pelos filósofos. Aí um pouco depois eu tive acesso a alguns livros, né, inclusive o livro do mestre Luiz Renato Vieira e de outros, né, como do Vanderlei Reu, que é um clássico, né, Capoeira Angola, ensaio socioetnográfico. E fui tendo essas leituras. Quando eu cheguei na graduação, né, eu já tinha um pouco dessas leituras e fui reconhecendo alguns dos autores que eram apresentados para a gente, né, como Karl Marx, Max Weber, enfim, entre outros. E na graduação de biologia eu não consegui, na época, estabelecer uma relação com a capoeira, mas já pensava sobre ela. Mas aí quando eu terminei, eu fui fazer pós-graduação, né, fiz pós-graduação em administração escolar e metodologia do ensino fundamental e médio. Foi quando eu já tinha lido alguns livros de capoeira, cerca de 10 ou 15 livros, né, xerox na realidade na época, e eles já estavam todos riscados, né, riscados com anotações, enfim. E quando foi para fazer o trabalho, né, o trabalho final, o TCC, eu já tinha pensado numa relação da capoeira com as disciplinas da escola, né? Então esse primeiro trabalho foi a capoeira como instrumento educacional. Aí eu estabeleci uma relação entre a capoeira e as várias disciplinas que tem no contexto escolar, né? Fiz a relação com a educação física, que é uma relação muito óbvia, mas que muito tempo foi negada pela educação física. Fiz uma relação com a história. Aí a gente pega as cantigas de capoeira como uma forte fonte histórica, né? Quando a gente fala de fonte histórica na capoeira, a gente não fala só nas produções que são feitas pelos acadêmicos. A gente fala também nas produções que são realizadas pelo capoeirista no dia a dia, pelos mestres, né? Então, o capoeirista ele não quer conhecer a história, mas a história está lá na cantiga, né? O capoeirista não, alguns, né? Claro. Mas a história está lá nas cantigas de capoeira. As cantigas de capoeira estão constantemente falando sobre a história da capoeira. Os discos aí do mestre burguês, né? Constantemente nos trazendo referências, aspectos, né? Pois mas eu falo dos discos, né? A produção oral, né? A oralidade está constantemente trazendo as informações, as memórias, né? Essa ligação com a ancestralidade, com a identidade. E muitas vezes o capoeirista não presta atenção na cantiga, né? E a gente vê isso, inclusive, em alguns capoeiristas mais velhos. Traz preocupação.
porque esse capoeirista mais velho ele também é formador, né? Ele é formador e ele tem que chamar a atenção também, né? Se a pessoa não percebeu no seu dia a dia, ele tem que ser chamado a atenção que existe aquela informação na cantiga. A cantiga não é só para animar, né? O mestre Luiz Renato Vieira fala que a cantiga tem uma função ritual, que é muito óbvia, né? Uma função de manutenção das tradições e uma função crítica dessas tradições. Você tem que constantemente repensar sobre essas tradições. Inclusive as cantigas mudam constantemente, né? Uma cantiga que era cantada antes, que fazia alguma imposição machista, hoje não pode ser mais cantada, né? E ainda tem gente que fica questionando, mas antes era cantada, agora não pode mais. Não, mas não é que não pode mais, é que você tem que pensar se é adequado cantar ou não, né? Não é questão de poder ser proibido ou ser permitido. A questão é você pensar e refletir, porque você é um ser pensante, né? Então você tem que refletir sobre a sua prática. A capoeira ela se reinventa, ela está em constante movimento, ela não é estática. Então você tem que estar constantemente pensando no que você faz. Você não pode... eu aprendi capoeira em 92 e eu vou jogar a mesma capoeira de 92. Não tem. Eu trago referências de 92, mas eu não jogo mais a capoeira de 92. Eu tenho que também dialogar com o atual, dialogar com os jovens, dialogar com todo mundo, né? Dialogar constantemente, é um constante processo de mudança. Então a gente estabeleceu aí trazendo as cantigas, né, como uma ferramenta, né, de educacional também, aliás nem ferramenta, não gosto de falar isso, mas como uma possibilidade de diálogo, né, tanto para trabalhar a história, como trabalhar também a geografia, a língua portuguesa, né? A gente traz aí a língua portuguesa, várias corruptelas, que é uma maneira mais fácil de falar alguma palavra. A gente traz aí uma linguagem metafórica, né? A gente também tem nas ciências aí, pode fazer relação com os instrumentos, que a matéria-prima é a natureza, que o próprio capoeirista produz, né? Se ele não produz, se não é você especificamente que produz, você compra de alguém, mais alguém que fez aquele instrumento, foi a partir da natureza. Então você tem que trazer essas questões, não só para dentro da escola, né? Não só para dentro da escola, agora na escola você pode estabelecer melhor essas relações e exemplificá-las, né? Mas você, na sua escola de capoeira, você também tem que pensar nessas relações, porque a capoeira está ligada com o mundo, né? A capoeira é uma leitura do mundo, entendeu? É uma forma de ver o mundo, né? Uhum. Isso, constantemente repensar, né? Como a gente falou no último trabalho que eu fiz, né? Que foi justamente sobre o debate com Ginga, o projeto inicial era capoeira na formação, aliás, a formação dos professores de capoeira e professores de educação física, né? Por meio desse projeto, né? Que esse projeto atendeu esses perfis, né? Esses profissionais e outros também, né? Atendeu também pessoas que nem eram capoeiristas, nem queriam ser professores de capoeira, nem professores de educação física, né? Era um projeto aberto para a comunidade. Mas aí a capoeira